Boa noite, irmãos. Novamente estamos conectados em pensamento para mais um Evangelho da Casa Espírita Eulália Nogueira. Esse momento tão importante de estudo, de reflexão. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador da vida, ao nosso irmão e Mestre Jesus, nosso modelo e guia, aos Espíritos de luz, nossos protetores, que estão sempre conosco, nos amparando, nos protegendo. Pedimos que nesse momento da leitura do Evangelho sejamos intuídos na nossa análise, no nosso comentário e que possamos, neste momento, tocar o coração de todos que estão conosco ligados e que assim seja. O Evangelho desta noite é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do item 18, Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenhas por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste estar no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena mortal. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Lacordaire, Harvard, 1863. Bem, irmãos, após essa leitura desse trecho do Evangelho, podemos extrair 2 pontos importantes para tecer um breve comentário.
Primeiramente, sobre a prece, que sabemos que é o alimento da alma, que nos fortalece, mas como dito aqui, somente ela não basta para enfrentarmos as tribulações no nosso campo de batalha, batalhas diárias que enfrentamos na família, no meio social em que vivemos, no nosso trabalho, que são os desafios que temos aqui enquanto encarnados e temos que superá-los para podermos evoluir nesta caminhada. E o outro ponto é a fé ativa, inabalável em Deus. Deus, Criador do Universo, nosso protetor, que Ele nos contempla no momento das nossas necessidades, porque Deus nos atende não nos nossos desejos, mas nas nossas necessidades. E somente Ele sabe o momento de nos atender durante as nossas batalhas que enfrentamos diariamente. Diariamente somos desafiados, com provas, muitas vezes com expiações também. E essa fé, sendo inabalável, ela nos impulsiona para superarmos essas tribulações. E no sentido figurado, do campo de batalha, da guerra que enfrentamos, para sermos fortes, é muito importante também, irmãos, termos a esperança de que as aflições momentâneas serão ultrapassadas. E lá à frente, Deus nos contemplará com o seu reino. Deus, onipotente, soberano e grandioso, nunca nos desampara nesta caminhada. E temos o nosso modelo, que é o nosso irmão e mestre Jesus, que deixou um legado. E cabe a nós agora seguirmos os seus passos. Com essas palavras, então, está realizado o comentário do Evangelho desta noite. Agora, já nos encaminhando para o final, faremos um pouco de caridade, novamente levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que se encontram conosco nesse momento. Vamos irradiar bons fluidos aos nossos irmãos, cujos nomes constam no livro da nossa Casa Eulália Nogueira, livro de irradiações, nas nossas listas. Esses irmãos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam um pouco desse facho de luz, conforme a sua necessidade e o seu merecimento. Vamos, neste momento, mentalizar aquele irmão, aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa de nossas relações que porventura esteja passando por dificuldade, que esse irmão também seja atendido e que receba um pouquinho dessa luz. Vamos pedir pelos nossos irmãos terrenos, irmãos encarnados, desencarnados, que encontram em aflições, que também sejam iluminados com essa luz divina. Vamos pedir aos espíritos de luz, nossos amigos, nossos mentores, protetores, que visitem o nosso lar nesse momento, visitando todos os cômodos, retirando negatividades, fluidos densos, e que o nosso lar se transforme num ambiente de paz, de harmonia e de serenidade. Pedimos também pela fluidificação das águas que temos nos nossos lares, águas do planeta, que seja colocado nelas, através da magnetização, o remédio necessário para atender às nossas necessidades físicas, espirituais e mentais. Já em final de Evangelho, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em pensamento para esse momento tão importante. E rogamos que a luz do Divino Mestre Jesus permaneça conosco, nos amparando, nos protegendo, norteando a nossa caminhada. Desejamos a todos que tenham uma boa noite e uma feliz semana. E que assim seja, irmãos.